Olá, estamos aqui com mais um Papo Livre com Silvio Bembem. Hoje estamos recebendo um querido amigo, o nosso grande psicólogo da Escola de Saúde Pública, Rui Cruz. Olha, gente, muita gente tem acompanhado o Rui, pelo menos eu sou uma pessoa suspeita, porque eu acompanho sempre quando o Rui está falando na TV, quando ele está escrevendo seus artigos. Eu e ele também, a gente tem assim, algo em comum de gostar de escrever artigo, e sempre estamos publicando artigo no Imparcial, o que para a gente é muito bom, e para a sociedade ver pessoas que estão falando de temas candentes, temas real, que mexem com a saúde, que mexem com a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, nada mais oportuno de que trazer o Rui, que é psicólogo, que é um estudioso, já foi diretor da clínica Nina Rodrigues, esse médico que muita gente conhece, maranhense, radicado em Salvador, que fez uma tese onde ele já inicia com uma polêmica, caracterizando que o criminoso, o crânio do criminoso tem um perfil, um fenótipo ligado à questão racial, à questão negra. E aí passou-se a debater muito essa questão com ele, com o Lombroso, outros que advogaram a ideia do racismo científico e da superioridade da raça. Falo isso porque, Rui, eu digo que vou dar a palavra para que você realmente desdobre um pouco para nós, como você tem feito de uma forma muito autêntica e muito objetiva, esses problemas que para nós é social, né, é de qualidade de vida, é complexo, porque não há uma métrica, não há uma régua para você definir de fato qual é a cura, como resolver, e há toda uma relação que envolve família, que envolve profissionais, e aí justamente eu chamo de oportuno, porque nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês dedicado a uma reflexão sobre o índice muito elevado, tão quanto feminicídio, do suicídio. Quer dizer, feminicídio, suicídio ou racismo estão, parece, totalmente dentro dessa tríade aí que a gente vive dessa conjuntura. Portanto, eu quero que, inicialmente, pedir para você falar um pouco na sua condição de quem está escrevendo, de quem está atuando, de quem está ministrando aula. Rui também é o nosso coordenador do programa que nós ajudamos a construir junto com a escola, que é o programa de pós-graduação de saúde mental e psicossocial da escola, que tem dado aí também bons resultados. Eu queria que você ficasse à vontade. Como o papo é livre, né? Sim. E aqui é uma coisa assim que a gente ensaiou mais para dizer assim, olha, a pessoa pode falar o que quiser e eu posso perguntar o que eu quiser, né? Desde que não tenha censura, não, que a censura não proíba a gente de falar de coisas que não deve. Então eu queria que você iniciasse falando um pouco deste momento, falasse para a sociedade desse momento do Setembro Amarelo, né, que a gente está tendo vários eventos, aí vai ter vários eventos, é o mês todo de debate, e você aproveita esse papo, porque esse papo aqui vai ser difundido nas nossas redes sociais, no YouTube, e aonde você puder divulgar. Com a palavra, nosso amigo Rui, psicólogo. Meu amigo, eu queria agradecer o convite de estar aqui com você nesse período eleitoral, exatamente o período onde a gente acaba, de certa forma, ficando perto de quem a gente acredita nas propostas, no caminho, na trajetória, e você é um homem público que coloca exatamente, não só pela sua cara, pelos seus gestos, pela sua maneira de ser, a importância da gente lutar para mudar a realidade que vivemos, onde há uma desigualdade social baseada realmente numa questão que vem da nossa origem, a questão de olhar o outro como de maneira diferente, não submisso, mas olhar como uma pessoa que tem garantias de direito. Então, eu acredito na sua candidatura, queria deixar isso logo bem claro, e dizer que eu estou aqui exatamente para isso, para poder compor com você e lhe auxiliar naquilo que for necessário. E muitos dos artigos e das palestras que eu dou e também das entrevistas, elas têm o seu lapidar, porque é com você que a gente consegue, de certa forma, conversar e ter eco, porque a gente acredita em algumas coisas em comum e diverge em outras, mas eu acredito que, como o próprio Lula coloca, a gente precisa ter a possibilidade de encontrar consenso, e a gente está aqui exatamente para isso, para então um consenso de proposta, de fazer com que seja válido colocar alguém que leve não só uma cara, mas leve propostas, como você está fazendo, que possa realmente mudar a nossa realidade. Como você falou, eu concordo com você que existe sim uma fissura, marcas, cicatrizes que ainda estão abertas e que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Principalmente da maneira como a gente olha historicamente o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade. Mas falando em estado, o Maranhão é um estado onde ele tem desigualdades enormes. E aí, se a gente for tentar encontrar justificativas, não é só de gênero, é sim de raça,
é sim de classe social. E a gente poderia discutir aqui várias coisas, por exemplo, qual é a finalidade do curso superior, qual é a finalidade de você ofertar, por exemplo, emprego, geração de renda, a questão de gênero, a criação de homens e mulheres. A gente poderia estar discutindo isso tudo. Mas hoje a gente traz um tema diferenciado, que é qualidade de vida, que é valorização da vida. Porque existe sim um número grande de pessoas que estão perdendo a vontade de viver. Eu queria só. Muito interessante essa tua inicial, e fico muito feliz e prazeroso de saber que depois que a gente se aproximou mais, né, eu já sabia que era Rui, tu sabia que era Silvio Bem, mas a gente foi se encontrar justamente numa escola de saúde. E passávamos a conversar, trabalhamos no mesmo setor, ajudamos a construir coisas boas que está aí dando frutos. Você pode apresentar para a sociedade, neste mês de setembro, que você realmente tem aí muita propriedade. Eu lembro que lá na Escola de Saúde você sempre estava provocando no mês de setembro uma palestra. Bora fazer uma palestra. Vamos fazer, chamar a comunidade do entorno, chamar a comunidade da Praia Grande, né? Que nossa escola fica ali sim. na Praia Grande. Fala um pouco sobre dados para essa sociedade que talvez não conheça a gravidade do que é o suicídio e quais são as consequências dele e esses impactos que tu pode, essa incidência nas áreas da cidade de São Luís, principalmente na capital. Sim. Eu diria que tu pode estender para o Maranhão inteiro, mas como é que tu tá vendo esses dados que tu tens? Eu acredito que a gente pode partir do micro, né? E aí a gente pode pensar no macro. Porque quando a gente parte do macro, parece que a gente não sente na pele que está perto, né? Mas só um levantamento básico aqui da Secretaria de Segurança Pública do nosso estado. Em São Luís, de janeiro até o dia 31 de agosto, nós tivemos 50 casos de vítimas de suicídio. Por que vítimas, Silvio? Porque são pessoas que foram levadas a cometer um ato em desespero. Então não é coragem cometer suicídio, é desespero. Então a gente pensa assim, 50 é um número pequeno? Não, é um número grande. E nós temos desses 50, 5 pessoas com 17 anos de idade. Puxa, é um quadro bárbaro. Um caso com 14. E o outro? O outro em fase produtiva, meu amigo. Pessoas que estão desempregadas, que estão passando por questões emocionais relacionadas à sua sexualidade, pessoas que não estão conseguindo encontrar razão de viver. E a cada suicídio, a gente tem um número grande de pessoas que sofrem com essa morte ou morrer, porque nós temos aquilo que a gente fala de sobreviventes, são aqueles enlutados, né? Como também tem as pessoas que, por outro lado, tentam o suicídio, se autolesionando com a ideação suicida, né? Que é um número maior. Vamos lá. Quais são os bairros? Vila Quiola, São Francisco, Planalto Vinhais, Areinha. São todos os bairros de São Luís. Então, o suicídio é o quê? Você falou da Areinha. Areinha me toca muito, né? Que eu tenho uma origem de formação. Depois eu falo um pouco. Exatamente. E assim, Suicídio é um fenômeno social. Por que eu não gosto de falar em suicídio? Porque eu não gosto de utilizar a palavra combate. Porque como bate é combate. Então eu falo em prevenção, em valorização da vida. O suicídio ele choca, né? Ele assusta. E a gente precisa quebrar tabus sociais. E o tabu social, por exemplo, é encontrar o entendimento de que o medo, Silvio, é importante. O medo, mas eu tô com medo. Se eu não tivesse medo, eu daria um passo para frente na frente de um penhasco, né? Se eu não tivesse respeito por mim e pelo outro, como é que eu poderia viver? Quer dizer, tu pode colocar que o medo coloca também limites. Perfeito. Por exemplo, a Maria Rita Kel, que eu tinha, eu até vou te passar esse texto depois, eu falava muito para ti da escola dela. Sim. Sobre ela, é uma psicóloga paulista, né? Ela, certa vez, numa aula que eu tive lá na PUC, ela falava da ideia da psicanálise, do ressentimento. Na verdade, foi através de uma outra professora que introduziu ela para nós e eu passei a ler um pouco ela. E ela bate justamente nessa ideia da cultura do medo. Tu falaste bem, você não tem que ter medo. Mas o medo é um limite. Você com medo não faz muita coisa, né? Você não coloca a sua vida em risco, na verdade. Você tem um medo, né? E aí você faz uma relação muito interessante de que o suicídio não é um ato de coragem, né? Que você falou, é um ato de desespero. E esse desespero você poderia aprofundar. E o que causa esse desespero? Aí você falou de bairros que está tendo um índice de suicídio muito alto. E parece que
pela análise que você faz, esses bairros são vulneráveis, né? Viraquiola, Areinha, quando fala de São Francisco, que apesar de ser um bairro de classe média, mas deve ter a ilhinha. Vamos lá. Mas aí eu quero perguntar, há uma relação de classe direta, tipo, se é pobre, se suicida mais, se é rico, se suicida menos? Ou isso é relativo? É relativo, e eu vou trazer um dado mais chocante. Que é a realidade. Eu não vou definir aqui o que é cifra negra e cifra dourada, porque não vale a pena. Cifra dourada é aquilo que aparece mais, sem ser a realidade. Cifra negra é aquilo que aparece menos e que não... Que pode até, quando você usar o negro, você vai, esse cara está sendo preconceituoso, usando o negro, mas, o preto. Mas é teoricamente, e traz um exemplo para tu entender. Essas pessoas que moram nesses bairros, elas têm um conhecimento diferente daquelas que moram no bairro de condições melhores. De condições melhores? Às vezes não. O fenômeno suicídio, ele atende todos os bairros, mas a pessoa de classe alta, ela forja os resultados, porque tem vergonha. Isso daí acontece. Então a gente não tem como mensurar. O que a gente tem como comprovar pela Secretaria de Segurança é que foram acionados, foram chamados e foi levado o corpo PML. Então não tem como fugir desse dado secundário. Eu posso fazer um comparativo desse dado com o dado da Secretaria de Saúde, lá no SIM, e não aparecer os mesmos nomes. É um objeto de estudo. Mas qual é a grande situação? Qual é a base disso? A base é que a vida, para ser valorizada, ela não tem essa questão de bairro, mas os trabalhos sim a serem feitos. Porque a gente consegue, pela desigualdade social, encontrar maneiras de prevenir isso. É possível prevenir. E o sofrimento psíquico é independente de classe. Quer dizer, ela é inerente à vida, ao homem, ao ser. Isso. O homem na sua complexidade, né? Exatamente. Ele tem sua idiosincrasia, aí a palavra de idiosincrasia, uma vez eu estava falando para eles aqui, que é essa coisa do cara que não assume, não tem um caráter, não consegue assumir sua posição e fica até numa questão meio que bipolar, assim. Sim. Poxa, o que eu tenho, o que eu sou, qual é a minha existência? Identidade. Que é um pouco que eu trago para você, eu gosto, e assim, eu diria para você, Rui, não é porque eu estou com você, já falei isso várias vezes para você, eu sou administrador de formação, caminhei pelas ciências sociais com foco na política, mas eu amo a psicologia, a psicanálise, e aí quando você pega esses três caras, seja o Freud, seja o Lacan, ou o padre Viktor Frankl, que é o autor daquela grande tese logoterapia, ou análise existencial, o que dá sentido para a minha vida, e eu vejo que muitas das pessoas parece que não tem um sentido. E aí a gente está aqui numa roda de conversa que pode parecer eleitoreira, mas não é. É uma roda de conversa de consciência de temas que eu sempre gosto de trazer, e acho que essa ideia do Papo Livre com o Silvio Bembem, que foi uma idealização dos meus produtores aqui, o Daniel e a Larissa, minha filha, Daniel, que é um filho do amigo, do querido, do Jacó, a Rose, e de repente ele sugeriu, Silvio, por que não fazer roda de conversa com o sistema da tua proposta, que futuramente na Câmara tu pode estar defendendo, trazendo Rui, trazendo outras pessoas que podem te ajudar a auxiliar. E eu vejo que muita gente, quando o Lula, no debate do comício de sexta, que eu participei, ele diz assim, o problema não é... o velho não é aquele que tem a idade longeva. Velho é aquele que acorda e não tem uma causa. Puta, cara, foi um negócio assim meio que não tem uma causa para sair, para fazer. Eu me aposento, mas do trabalho, aquele trabalho pesado, burocrático, mas eu posso fazer outra coisa, né? Então eu queria que tu falasse um pouco esse sentido da vida, a falta desse sentido, essa crise existencial, ela é um elemento forte para esses problemas que a gente vive, suicídio, ansiedade, depressão, ressentimento, mágoa, dificuldade de perdoar. Exato, perdão. Necessidade de atender à vontade dos outros ao invés de se perceber. A sua interação com o meio social, que é aquela história de que o motor da história para algumas, é uma tese que eu até li agora recentemente do Gessé, sociólogo, que ele diz assim, o motor da história, se Marx diz que é a luta de classe, ele diz assim, são as relações sociais. Sim. Aí eu queria que você falasse exatamente isso, porque assim, não tem como a gente furar a bolha, que é um termo que tu gosta muito, não adianta furar a bolha se a gente não conseguir se manter. Aí é uma crítica minha aos cursos superiores. O ideal é furar a bolha, não é chegar na elite, né? Mas se chegar na elite, conseguir se manter, se conseguir chegar nas classes superiores, conseguir se manter. Não é apenas quebrar paradigmas pessoais, eu digo paradigma em comparação, mas é encontrar sentido à vida.
porque eu tenho que ter um curso superior, mas eu tenho que também encontrar aquilo que eu gosto de fazer. Se eu conseguir balancear essas duas coisas, ótimo. Mas se eu não conseguir, eu vou sofrer. E aí eu vou criar uma expectativa, eu vou quebrar uma expectativa dos outros, ou vou me manter por ela. Isso é, sim, um problema social, porque as pessoas não conseguem se perceber e cobram dos outros. Botam a culpa nos outros. No papai, às vezes na mamãe. Exatamente. No irmão. No irmão. Então, assim, se a gente não consegue fazer contratos nas relações interpessoais, dificilmente a gente consegue lidar com as questões das desigualdades. A gente vê, como tu falaste ainda há pouco, polarização. Existem pessoas que já têm definido quais são os seus ideais de eleitores, mas elas têm que aprender a conviver em sociedade. Elas têm que aprender a debater e a respeitar. Você falou muito das diferenças. Eu acho que essa coisa do respeito às diferenças. Exatamente. Eu acho que essa convivência de que saber viver juntos, respeitando a liberdade do outro. Exatamente. Né? Um pouco essa ideia de ir e vir e saber até onde é seu limite. Isso. Então a gente está vivendo uma sociedade um pouco nisso, né? Exatamente. De uma polarização de ódio, onde a gente não vê a coisa da fraternidade. Quer dizer, dentro da família até tem gente que não está indo em aniversário porque está tendo divergência política. Não vou porque vai estar fulano, porque Beltrano. Quer dizer, olha o grau de problemas que a gente está vendo, observando no real. Né, e a gente perde aquilo que a gente coloca de sociedade, que é a solidariedade, né? É poder fazer o bem sem olhar a quem, é poder compartilhar, discutir, pensar junto. E aí a gente precisa poderia tratar vários temas especificamente. Como a gente está tratando do valorizar a vida, a gente tem dois motes, né? Que eu acredito, que é a psicoeducação. E aí a psicoeducação entra a psico dentro da saúde, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde pública. Então a gente precisa ter condições de fazer com que a educação emocional ela entre nas casas da pessoa para quebrar esse tabu social e esses fenômenos. Por exemplo, eu preciso entrar na casa das famílias e falar sobre o tema, sobre amor, sobre ódio, sobre medo, sobre trabalho, sobre sexualidade, sobre drogas, sobre a importância de ler, a importância de conversar, de olhar nos olhos, de abraçar, de confiar, né? Afeto, né? De afeto, para depois chegar espiritualidade, para depois chegar e dizer assim, olha, quem você é nesse contexto, quem que pode compartilhar o que você precisa. Relações de seguranças afetivas, elas geram lidar melhor com as frustrações. E nós temos uma sociedade que ela está vinculada a uma chupeta eletrônica, que é o que eu chamo, porque as pessoas encontram suas respostas aqui, ou então elas contratam uma Alexa, contratam figuras tecnológicas para poder se relacionar. Então, essas situações nos levam a situações de sofrimento. Então, antes as pessoas brincavam, né? A casa é de taipa, mas tem uma televisão. Eu registrar para você que eu morei por muito tempo em casa de taipa. Sim. Por sinal, quem me conheceu na Areinha, né? Logo em 1979, tá? Muitos dizem isso, talvez até para chamar atenção e chocar. Eu nasci. Essa é a diferença. E eu digo para muitos: olha, vocês sabiam, alguns amigos onde eu morei. Vocês foram meus vizinhos, sabia como era a minha vida, meu pai, eu morei em casa de taipa. Sim. E tudo isso que tu vai falar, e brincar de peteca, de casinha de pai e mãe, de não sei o quê, né, de pinar papagaio, de correr na rua, jogar. Tudo a gente fez quando era criança, e aí hoje você vai... Hoje em dia você não tem essa prática, né? Então, assim, por que não tem a prática? Porque não tem um relacionamento. As pessoas se relacionam com objetos, as pessoas dão objetos como maneira de suprir a sua presença. Então eu estava fazendo uma analogia de que antes as pessoas queriam, na ausência de televisão, a casa podia ser de taipa, mas tinha um rádio. E a partir daí eles botaram a televisão. Hoje em dia, a televisão era para que todo mundo assistisse, ou então uma pessoa assistisse. Hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão, que é um celular. Então ele supre todas as vontades e necessidades. Deixa ficar sem bateria, deixa ficar sem internet. Entra em caos. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? É um objeto? Não, é uma troca. E a gente não pode substituir isso daquilo que é realmente relevante. Nós temos que ter condições de, independente da idade, como você falou, o velho não é aquele que tem idade, conta números, é aquele que tem algo para lutar, né? Uma bandeira para levantar, ou então algo para buscar,
uma proposta de vida. Nós precisamos encontrar proposta de vidas. Precisamos fazer com que as pessoas entendam a importância de compartilhar e conviver aquilo que aprenderam, de não julgar, de ter empatia. E aí, quando a gente fala disso daí, colocando como fosse de fundo, e o suicídio na frente, não. O suicídio é um problema social. Ele é muito complexo. Então, para a gente evitar que aconteça, a gente tem que lidar com as outras coisas. A relação entre homem e mulher, respeitar as relações que existem relacionadas ao amor. A gente tem que entender qual é a finalidade realmente do trabalho, se é para pagar as contas ou é uma realização social, se ele substitui isso, a fadiga, o estresse, a depressão, né? Tudo isso tá no meio. Ainda a questão do Covid, né, que eu enfatizo, por exemplo, nós somos uma população que passamos pela Covid, ainda estamos, mas não nos preocupamos com a saúde emocional dos trabalhadores e tão pouco da sociedade, dos órfãos, por exemplo. Eu sei que você concorda com a questão do repasse do recurso de 600, 500 reais para as famílias, né? Concordo também, mas não é o bastante. Tem que ter também o acompanhamento dessas crianças, desses jovens que perderam seus pais. Tem que ter acompanhamento emocional. Eles são vulneráveis emocionais. Durante esse período aí, a adolescência, vão aparecer quadros que precisam ser acompanhados e cuidados e prevenidos. Futuramente pode aparecer um boom de suicídio, porque não houve um cuidado nessa população. Eu achei muito interessante, eu até vou pegar aqui o celular para ver minha pesca, como é o papel livre, pode tudo. Eu havia feito esse script, porque é um papo bastante interessante, Rui. E antes de eu sair para cá, para essa conversa logo cedo, eu acordei cedo, eu já estava ali acompanhando o Bom Dia Mirante e já vi que tinha uma psicóloga lá falando sobre esse setembro, né? Que depois eu queria que tu afirmasse no final lá para a sociedade entender. E aí eu estava vendo aqui, você falou muito de tecnologia e eu faço essa pergunta aqui. Categoria como depressão, ansiedade, que vai envolver, vai caminhar para o suicídio aí. Qual o papel, de fato, eu quero que tu reforce mais um pouco, que a tecnologia tem nessas questões, da falta do sentido da vida, da causa de causa para viver, do trabalho, do afeto, né? E a crise da pandemia, na tua visão, também impactou para alguns aspectos, mas isso, quer dizer, esses dados de crescimento do suicídio, ele tem a ver com esse advento da revolução tecnológica que já se vem se dando no mundo, ou a pandemia também é um elemento que agrega um fator, uma causa que mexe com o emocional das pessoas que ficaram isoladas, sim, que viviam no meio da massa, que eu lembro que o doutor Hamilton, que é nosso querido amigo, sim, gosta muito de ti, por sinal a gente ia fazer com ele, junto contigo, né? Mas acabou que eu não fui fazendo contato a tempo, e ele dizia, certa vez, uma conversa com ele, disse, Silvio, tu vais ver, quando terminar essa pandemia aí, essa sociedade vai ficar louca, vai estar todo mundo se jogando em festa. A gente passa na cidade, em qualquer lugar, parece que não tem outra coisa, é só festa. E ontem eu andando na cidade, era esse poema, e eu estava lá no Ribamar, na parada gay, fui lá prestigiar LGBTQI+, fui prestigiar os amigos lá, e depois tinha rangedor com defesa da Amazônia, não tinha... Enfim, a cidade estava assim, tipo, festa para todo lado. Parecia assim que as pessoas não tinham mais nada na noite, era só festa, festa. E eu quero que tu comente essas questões. Então, tecnologias, o mês de setembro e o mesmo tempo a pandemia. Eu acho que essa de maneira bem prática, né? A tecnologia, ela veio para ficar e não tem como a gente retroceder. Agora, como a gente utiliza ela que é a grande questão. Eu não sei se tu já teve algum pensamento sobre isso, e na literatura a gente sempre coloca como é que foi criado o avião, qual era o objetivo dele, né? E na guerra foi utilizado para outra coisa. Então o avião era para transportar, era para conseguir dominar um novo espaço mais seguro, e ele foi utilizado para jogar bomba, né? Então assim, a tecnologia ela é importantíssima, porque ela aproxima relações, ela faz com que a gente conheça o mundo, o universo, só que tem um problema. E aí a crítica ao celular, ele deixa a gente perto de quem está distante, mas distante de quem está perto. Ou seja, a tecnologia ela é importante em um grau, momento, depois ela começa a atrapalhar, porque ela pode se transformar em um vício. E aí, um vício, que tipo de vício?
Um exemplo básico. Quantos 1.000 seguidores eu tenho? Ah, poxa, eu só tenho 1.800, é muito pouco. Ah, eu postei isso daqui, quantos likes tem? Poxa, ninguém gosta de mim. Quantos curtiram? Quantos curtiram? Ah, deixa eu ver aqui, eu vou começar agora a fazer uma outra coisa que eu não fazia, começar a dançar para ver. Poxa, ninguém deu importância. Poxa, por que eu não consigo ter tantos 1.000 seguidores? Por que eu não consigo viralizar? Isso gera uma competição, é um espaço, é uma plataforma onde as pessoas acabam se prejudicando, as pessoas acabam esperando algo. E aí, se a gente for levar pela questão do Setembro Amarelo, que o amarelo nada mais do que significa nesse momento um alerta, né? Que é um pouco o sinal vermelho, Isso. verde, o amarelo. Eu adoro essa analogia porque o amarelo é a atenção. Ele para um pouquinho, mas olha, não pode. Eu posso seguir, mas eu tenho que ficar atento, alerta, porque algo de errado pode vir a acontecer e não está no momento de eu seguir, né? Então o amarelo ele pode retomar sim, historicamente, um carro amarelo lá nos Estados Unidos, né? Ou ele pode relembrar o amarelo relacionado a uma fitinha que chama atenção. Para mim, ele revela a luz que eu tenho do sol, a luz que eu tenho no girassol, e colocar amarelos. Aí quais são os elos? Esses elos que a gente está aqui, um elo que a gente está fazendo, um elo que tu está fazendo com o público e colocar proposta, são elos que valorizam as relações e a vida. Como é que eu vou fazer um elo comigo mesmo? Eu tenho que me conhecer. Para isso eu preciso de um suporte. Para isso eu preciso de uma família, de um amigo. Eu preciso de um psicólogo. Poxa, então, são essas relações. Caiu bem que eu tinha falado, eu ia falar isso para ti, e eu trouxe o livro de Francis Fanon, gente, e esse livro é muito interessante. Eu falava muito para ti, e um dia eu quero escrever mais sobre Francis Fanon, foi um psiquiatra francês ali da França, e ele escreveu esse livro para defender a tese de doutorado dele, e acabou que a tese não foi aceita, porque a banca entendeu que isso não era uma tese para aquele tema de psiquiatria. E ele foi provar que era, porque ele traz num capítulo que eu acho interessante, Rui, e eu quero abrir aqui nossos telespectador, ouvinte e apoiadores que acompanham, que é o tema do preto e a psicopatologia. Sim. Quer dizer, que ele vai entrar na questão do racismo. E ele pega no capítulo, na página 127, eu marquei aqui, e para te mostrar que quando tu falava de família, logo nesse tema bem aqui, diz o seguinte, que é a página 128, diz assim, eu até tinha marcado: na Europa e em todos os países ditos civilizados ou civilizadores, a gente trabalha com a ideia de superioridade, dominação, a família é um pedaço da nação. Sim. Não, a criança que deixa o meio familiar reencontra as mesmas leis, os mesmos princípios, os mesmos valores. Uma criança normal, crescida em uma família normal, será um homem normal. Não há desproporção entre a vida familiar e a vida nacional. Então, assim, o que ele está trazendo? Que é central, aí papel da família, o que tu traz com muito elemento, agora, o que é esse ausente? Essa ausência da família pode trazer... Mas eu posso só fazer uma crítica a isso? Não uma crítica, só no conceito normal, tá? Porque é aí que tá o problema da normalidade. Nós somos um país, um estado, um município, onde é normal o quê? É normal termos famílias solos, mães solos. É normal a gente não ter acesso à educação, saneamento básico, moradia. Já está até naturalizado, né? Então a gente corre um grande risco de achar que a naturalidade não está no perfil europeu, está no perfil brasileiro, da cor miscigenada, da mistura. E aí a gente vai alegar o quê? Que o negro é criminoso porque a gente só vai medir a cabeça dos negros. A gente vai dizer que o bairro do Coradinho é perigoso porque a maioria é negro. A maioria daquelas famílias que estão lá são desestruturadas, que é o termo que eles dizem. Por quê? Porque é só solo? Por que é só solo? Por que esse julgamento? Aí que tá. Por que nós julgamos que o mês de setembro, Silvio, a gente tem que falar sobre suicídio? Porque a gente acha que só morre pessoas no novembro, dezembro e janeiro. Por quê? Porque é Natal e Ano Novo. Ano Novo tu pensa no passado, projeto futuro. Se tu não consegue pensar no futuro, tu comete
o suicídio desiste. Não, meu amigo, as pessoas estão cometendo suicídio todos os meses, são 50 em períodos variados aí, nós já chegamos a 64 há 2 anos atrás. Então, são temas que a gente não pode naturalizar. Então, assim, Nina Rodrigues só estudou. Será que possibilitaram que ele estudasse, ou então ele se ateve a estudar os brancos? Não, por quê? Porque só se prendia negro na época. Foi buscar uma tese fechada. Só tinha negro, só negro, mal sabendo que os portugueses que daqui vieram eram os piores das piores escalas, portugueses, espanhóis. Todos eles, alguns vieram cumprir pena aqui. Então, da pior espécie foi o que veio, né? E a gente sabe que não foi da pior espécie que chegou aqui escravizado. Chegou família real negra aqui. A gente pode aqui dar vários exemplos e dizer que trouxe uma influência religiosa que foi abafada. Então, assim, não tem como a gente falar desses temas sem lembrar, por exemplo, que o próprio Nina Rodrigues, tão criticado, foi o primeiro que teve a coragem de dizer que o problema do Maranhão era porque as pessoas se alimentavam como base de farinha e água e café, porque não podia ter acesso a leite. Então, assim, essa crítica que a gente tem a todos esses atores, a gente não pode chegar e dizer que foi atores. Foram frutos de uma sociedade, como nós estamos sendo, e que temos que deixar um legado, temos que mudar essa situação. Tu traz o pensamento que eu sempre li na ciência, que se você não se expõe, você não faz ciência. Perfeito. Porque na medida que eu apresento uma tese, uma ideia, um pensamento, eu estou exposto a uma análise da sociedade, é o que a gente está fazendo no Papo Livre. A gente está livre aqui, falando o que quiser, vai sair nas redes, agora tudo que caiu na rede é peixe, todo mundo vai ver, e pode muito bem dizer, Silvio e Rui são todos loucos, que estão falando um cara de bobagem, que não estão nem sabendo o que estão dizendo. Aí daqui a 5 anos, 10 anos, rapaz, olha, os dois que citaram, pegaram o dado e eles já estavam anunciando o que podia acontecer. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Então, eu acho que a ciência tem isso, eu concordo contigo também nesse sentido, que apesar da crítica a esse debate do Nina, que vai entrar naquele debate da disputa de concepção de narrativas discursiva, que é a ideia do racismo científico. Sim. Né? Que uma parte que realmente até porque e prevalece. Ideias. Nós estamos numa disputa de narrativa agora. E ela prevalece. Entre o bem e o mal. Quer dizer, o Lula defende uma tese de que ele é da esperança e Bolsonaro defende outra tese que ele é do amor, da família. Pois e aí uma contradição de... Aí tu trouxe o conceito da família. Qual família? Tá bem aqui, ó. Conceito de família que o candidato Bolsonaro tá focando é sabendo aqui, ó. Família normal, meu amigo, família normal não é isso. Família normal é aquela que nós temos. Ela não tem só uma cor, ela tem multicores. Exatamente. E ela não tem que ser olhada pela cor, e sim pelo caráter. É isso que quebra, tá entendendo? Não é o certinho, o azul e o rosa, não. São todas as cores. Eu trago esse pedaço do livro, depois eu chamo os ouvintes não que ele tenha... Ele vai concluir aqui com o raciocínio justamente associando o teu pensamento de normalidade com essa visão europeia que ele está criticando, porque ele vai associar a questão da colonização e da raça como que os negros começam a sofrer esses impactos dessas relações de família normal. O Banzo. Os negros não tinham essas famílias. O Banzo é um exemplo. Pois é. O Banzo e eles é um exemplo. vão entrar em... Ele vai chamar de psicopatologia, que aí você vai ter a incidência da saúde mental com a questão racial, com a questão da colonização. Ele vai trabalhar a categoria colonização e racismo. Então, assim, o Francis Fanon entra nesse debate da psiquiatria com o elemento de raça, de racismo e de colonização, e de colonizadores, muito interessante, porque ao olhar para outros, e aí eu acho que você traz também com muita propriedade, é que se eu trago a ciência eurocêntrica, um pensamento centrado na própria ideia de superioridade das raças, as teses que vieram da África, ou de um negro, né, ou de um latino, ou de um asiático, não vai ser ciência. Eu vou só citar um exemplo, bem básico. Na família europeia, a família nuclear vale muito mais do que uma família coletiva. E aí tu já machuca aquilo que para a África é importante, que o filho de um é filho de todos. Cuidado para um é cuidado para todos. Competição entre um não tem sentido se a cooperação é para todos, se a terra é de todos, se o pé no chão é de todos.
A diferença começa bem, a europeia não. A europeia ela tem a visão de sugar o máximo possível e enriquecer. Aí a gente, fazendo um panorama aqui básico, mudando aqui para a pergunta que tu fizeste. E a pandemia? A pandemia foi anunciada pela OMS como uma tempestade perfeita, porque ela iria pegar tudo aquilo que antes não era cuidado, ia ser agravado pelo isolamento social, e depois disso ia se transformar em várias ondas de adoecimento psíquico. Imagine uma sociedade que passou por todo esse momento, sofreu sem ter orientação, pelas mortes que assim tiveram, porque quem mais faleceu, se a gente levar em consideração, foi aquele que não conseguiu ter assistência. Então, os trabalhadores que estavam a serviço das grandes famílias foram aqueles que foram contaminados e que não tiveram assistência, foram para o SUS, não sabia o que fazia, se usava máscara, não usava máscara. E aí ainda teve a questão da ameaça invisível, porque não era mais apenas é perigoso, não é perigoso, está no ar, tudo pode acontecer. Então isso gerou no imaginário coletivo de que as pessoas precisavam se preservar, correto. Mas aí gerou outros atritos, que tu sabe que tudo que é represado, uma hora aflora. Nós estamos vendo essa quantidade de ações, de festas, né? Porque está aflorando aquilo que foi represado. Só que como é que está aflorando? Está aflorando de maneira inadequada. Aí tu vai olhar, por exemplo, aumentando o número de crianças nascendo, o maior número de usuários de droga, maior número de endividados. Por quê? Porque não se tem um controle. Não se tem um controle, não é de controle de controlar, mas de cuidado, de uma atenção. Aí entra o Setembro Amarelo, para que a gente possa alertar essas situações sem precisar falar da morte em si, mas falar de algo que possa evitar situações de desespero. Essa é a questão. A desigualdade social é exemplo. Um álbumzinho de... Esse teu livro aqui me lembrou um álbumzinho de figurinha da Copa. Existem crianças que conseguem criar os seus próprios para não ficar de fora. Ele desenha lá as figurinhas do jogador, né? Ele desenha, mas tem gente que não. Tem gente que aquilo ali não basta. Não, eu quero. É o meu álbum. Mas eu não tenho como conseguir meu álbum. O que eu vou fazer? Ó, ele não sabe o que fazer, mas ele cobra do pai, cobra da mãe. O que a mãe e o pai vão fazer? Cobra do vizinho, o que vai fazer? Então, o ideal, eu quero, às vezes está muito distante do real e a gente tem que trabalhar em cima do real. E nada melhor do que trabalhar o real pelas desigualdades sociais. Que é o que tu está fazendo. É trabalhar assim, não é possível ofertar um álbum para você, mas posso compartilhar um álbum coletivo onde eu possa colaborar, você pode colaborar. Álbum eu estou dando como objeto, sim. Mas a gente pode criar políticas públicas, assim, como você está fazendo, pegar e alinhavar vários retalhos e fazer uma linda coxa. Você trabalha muito com aquela ideia de tratar os desiguais de forma desigual. Se aquela pessoa... Constitucional isso. Porque princípio. Princípio. Você está olhando aquela pessoa, ela não tem uma condição básica, material, e nenhuma condição intelectual, como a gente, em tese, tem o seu privilégio de ter acessado esses meios de políticas sociais, né, seja pelos nossos esforços, né, próprios, mas seja talvez para quem teve o pai e mãe para dar uma condição de sustentabilidade. Por exemplo, ontem eu estava no Bonfim, na casa de Marília Marques, uma liderança, uma professora leiga que pega as crianças para educar, e fui lá deixar material para ela, que a gente já tinha feito uma visita, eu tinha prometido, tive uma carreata ontem passando por lá, e quando eu cheguei lá, encontrei só o filho dela, e eu entreguei, depois ela me mandou um áudio, assim, muito emocionada, dizendo, poxa, Silvio, eu fiquei muito feliz, porque você chegou aqui, entregou, e eu queria pedir uma coisa para você. E aí, quando se escuta o eleitor, já pensa assim, vai pedir uma coisa para ele. Aí ela chega e diz assim, olha, eu queria ver com você, o que você pudesse me ajudar, a fazer alguma coisa para melhorar minha rua. Cara, eu fiquei assim, ela podia pedir para reformar a casa dela, e pedir para o filho dela, ela pediu para a rua, que é uma causa coletiva, quer dizer, ela não quer só para ela. Depois que a rua estiver pronta, com certeza ela vai querer fazer a casa melhor, porque quando você tem o saneamento, tem a iluminação, tem uma casa boa, você tem toda uma lógica que afeta, né, para a qualidade de vida. Eu vou querer iluminação boa. Nesse sentido, eu quero introduzir outro tema, que é para a gente chegar ao final, já chegando aqui, dizendo para você, olha aí, ó, mais um papo livre com uma pessoa assim que a sociedade maranhense tem que tirar o chapéu, que é o nosso Dr. Rui Cruz, meu amigo,
que de fato já recorri a ele em outras questões de pessoas, até da família que precisou da orientação dele. E aí eu quero falar para ti assim, a inteligência emocional. A gente discute muito essa ideia do coeficiente intelectual, do QI, não é o que indica, é o QI do conceito mesmo da ciência. E você tem o QE, que é o coeficiente emocional. E tem um grande autor que eu gostava muito dele, mas já tem outro que vai discutir isso, mas eu vou trabalhar aqui nesse papo livre com ele, que é o Daniel Goleman, que traz o clássico da ideia de que nós precisamos desenvolver a inteligência emocional. Então eu queria que você inserisse nessa conversa da gente, que está muito rica, né? E eu trago esse outro autor. Aí também quero concluir com um que, quando a gente falava do sinal que você botou lá, eu perguntava por que o amarelo? Então o amarelo é um alerta. Muito interessante a simbologia do alerta, porque você tem o vermelho, o verde. Presta atenção, você tem o vermelho, que é para parar, você tem o amarelo, que é para, olha, vai fechar, e tem o verde que está livre. Isso. O Roberto da Mata, o sociólogo, certa vez foi convidado para fazer uma consultoria no estado de Vitória, parece, na capital do Espírito Santo, sobre o trânsito. E ele foi lá estudar o trânsito, porque era um engarrafamento imenso, a gente está vendo isso nas cidades, e ele fez lá a consultoria dele e tal, entregou para a prefeita, o poder público contratou ele, depois ele publicou um livro com o título Fé em Deus, Pé na Tábua. E eu comprei esse livro, Fé em Deus, Pé na Tábua. Qual era a metáfora do livro? Ele mostrava como as desigualdades são tão prementes, são tão fortes, tão cruéis na sociedade, que se o sinal fechou e tem uma Ferrari aqui do lado, um exemplo que ele traz, e um carro menor, um Fusca, um carro do tipo assim, inferior, quando na verdade o Fusca para e a Ferrari passa, vem o outro bate na Ferrari, e aí o cidadão sofre um acidente, o Fusca fica aqui e segue normal quando abre o sinal. Quer dizer, por conta da ambição da autoridade, eu tenho o melhor, e eu acho que eu devo furar a fila, a causa da tragédia aconteceu com o indivíduo. Ele faz um elemento para mostrar o seguinte, olha, o sinal é uma espécie de limite para que você possa não achar que você pode tudo, mas você tem que se igualar, porque o Fusca também, e você... O sinal está dizendo que é para ambos, não é só para você. Então, eu peço para você ler esse livro, muito interessante, eu cheguei a dar para uma pessoa prestar, ela gostou também da ideia. Então, um livro bom dele, que é uma pesquisa autoral, pesquisa de consultoria, pô, chamar Rui para... Rui, vamos discutir na EINA por que essas pessoas que a gente identificou que tentaram cometer suicídio, vamos ver de fato a origem dela, bora ver se ela de fato é negra, se ela é rica, se o pai é separado, se é mãe solo, o que é para a gente estudar, porque essa é a diagnóstica que eu acho que a gente tem que buscar. Então eu queria que tu falasse um pouco dessa ideia da inteligência emocional, com esses limites que eu acho que a sociedade não quer impor, mas que na verdade as pessoas acham que podem mais do que as outras, e aí gera mais desigualdade no mundo cada vez desigual. Eu vou responder tua pergunta, e aí já me... Fica à vontade. Já até agradecendo sem método, o exemplo sem sistemática, E aí eu vou caracterizar da seguinte forma. A inteligência emocional, ela é hoje em dia uma das melhores inteligências que existem, porque elas fazem com que a gente lide com as emoções e com os sentimentos. A partir daí a gente consegue ter um repertório de como se comportar na sociedade, certo? Existe como a gente aprender, claro. Só que é muito melhor aprender com uma professora afetuosa do que aprender com uma professora bruta que está dentro do quarto. Professor bruto. Ela pode até se tornar inesquecível, a bruta lá, né? Mas ela vai também deixar marcas. A afetuosa, ela vai ser lembrada com afeto, mesmo que a matéria não seja registrada, né? Mas quando a gente fala isso numa comunidade, por exemplo, na Areinha, a gente não vai olhar em cima daquilo que os olhos podem ver, mas sim do que os olhos podem vir a sentir. Então a gente vai tentar, de certa forma, através da empatia, entender qual é o contexto social e emocional que essas pessoas se encontram. Porque a gente sabe que não é fácil, né, viver numa sociedade onde as pessoas julgam através do que elas veem. Então, se a gente vai fazer um olhar diferenciado, se a gente quer resultado, que não é para publicar e sim para mudar vidas, a gente vai ver qual é a identidade desse contexto no qual ela está inserida. Quais são as condições e potencialidades que ali podem vir a surgir. É uma brincadeira?
estou precisando conversar sobre aleitamento materno, sobre segurança alimentar, sobre emprego e geração de renda, sobre o trânsito que não favorece com que eles possam conseguir ter melhor acesso a uma passarela, ou então a luz, é a rua, é o porte que está de certa forma no lugar inadequado, é a ausência de sombra para ficar numa parada de ônibus, ou então são coisas que podem os ter vários riscos que você está correndo. E ver o que a comunidade pode oferecer, porque aí a gente vai lá para a criminologia, né? Se a gente, o que traz perigo para algumas pessoas é deixar um carro de janelas, né, quebradas, né? As pessoas vão, a falta de luz, mas também pode ser a ausência de limpar a sua própria janela, né? E aí vem aquele lençol todo dia sujo, e certo dia quando alguém limpar a janela diz assim, rapaz, agora ela tá usando um sabão bom porque tá branquinho. Não, é a janela que foi limpada. Então a gente tem que tentar, de certa forma, fazer com que essa comunidade ela encontre a sua identidade. E a sua identidade ela não tem que ser de cima para baixo, ela tem que ser da comunidade para cima. E é aí que está ver o que tem de acesso, o que falta de acesso e como a gente pode favorecer o acesso comum, como a questão da rua. Ela poderia ter pedido para ela, né? Será que a rua é importante para ela e para os outros? Quem sabe é, né? Então assim, para quem não é importante que a rua seja asfaltada, não vai passar ônibus, né? Vai ter maior facilidade, vai passar para outro lugar. Uma questão muito assim, alega, tu fez uma colocação interessante, faz me lembrar de que toda pesquisa, e a partir de uma lógica do micro para o macro, né, a gente começa não, por exemplo, vamos limitar o objeto, sim, não é verdade? Uma rua é um espaço interessante, né? E o próprio Antônio Cândido, crítico literário, já fez tese sobre uma rua, né? E recentemente, assim, um cara que eu gosto também, um grande intelectual, que é o Milton Santos, né? A gente de vez em quando está trazendo ele na Escola de Saúde, que ele fala da territorialidade, e ele tem uma tese que ele defende que o cidadão do mundo é o cidadão do lugar. Que a gente acha que para ser cidadão do mundo tem que ir para Portugal, para a Europa, né? Você tem que conhecer o seu lugar, de onde eu vim, o que eu sou, para onde eu quero chegar. Então é ali naquele lugar que você começa a se apropriar e dizer, você tem um endereço, né? Tem uma casa, uma rua, então, manda o endereço, não, manda a referência, manda a rua, isso, não é? A quadra, a casa, para ficar bem demarcado, micro, dentro do sentido vou te dar um exemplo pessoal. Eu trabalhei algum tempo lá no presídio em São Paulo, quando eu fazia pós-graduação. E aí, um dos apenados perguntava para mim, reeducantes perguntava para mim, onde tu mora? Aí eu dei o bairro. Aí ele falou assim, não, eu quero saber onde tu mora. Aí eu dei a rua. Aí eu disse, não, rapaz, eu vou ser mais claro contigo. Eu quero saber como é que eu faço para chegar na tua casa. Aí eu vou dar o ponto de referência, né? Aí, quando é que eu sou a referência? Quando eu consigo olhar da onde eu saí e conseguir entender que só eu posso fazer o caminho de volta. E só eu posso servir de experiência para a minha vida e para a vida dos outros. Você é um exemplo disso. Você, como mesmo já falou, e eu sei disso porque eu visitei a casa da sua mãe, visitei sua casa já, e sei muito bem que você saiu de uma situação que as pessoas ao olharem vão dizer assim, rapaz, Silvio é um vencedor, né? Silvio é um homem que conseguiu aproveitar, né, das suas potencialidades e daquilo que foi ofertado pela sua mãe e pelo seu pai e decidiu, com suas próprias pernas, olhos e braços, estudar. E aí ele conseguiu, claro, com certeza, encontrar uma mulher maravilhosa, que é a mãe dos seus filhos. Se não fosse ela, Silvio, tá, né? É verdade. A mulher é importante. Ela é importante. Na verdade, ela é a razão, né, da vida. Exatamente. Porque, de qualquer forma, é a mulher que gera, é a mulher que para, a mulher que estabelece o limite também. Né? De vez em quando ela está sendo aquela coisa, pô, mas tu é chata. Exatamente, mas na verdade ela está dando limite, ela está sendo um elo, ela está fazendo com que a luz, ou então essa cor amarela, dê mais vida às coisas. Então assim,
Quando a gente pensa em olhar para trás, a gente tem que entender que tudo é uma transformação. É isso que a gente precisa possibilitar para as pessoas. É entender que mesmo dentro de uma desigualdade social, não é fácil, mas a gente não pode se ver como vítimas. Elas têm que se ver como pessoas que têm potência para poder mudar essa realidade e mudar de maneira coletiva, mudar de maneira mais abrangente, porque sabem de onde saíram e sabem do que o povo precisa. É o seu exemplo. Você sabe muito bem o que pode vir a contribuir e que, de certa forma, você é um canal de escuta. E esse canal de escuta, eu acredito que é o que faz você ser candidato. Eu acho muito maravilhoso. Vocês estão acompanhando aí, né? Papo Livre, parece que... Olha, eu até estou pensando já, depois dessa campanha, independente do resultado, constituir esse programa como programa aí, quem sabe, né? De cara a cara com o Silvio Bembem, aquela corrida de Marília Gabriela. Ei, da época que Marta Suplicy, mulher... Eu sei. Marta Suplicy não era aquela história que ela depois sai do programa... Aí ela se torna senadora e ela falava de sexualidade, de psicologia, sucesso, né? Falava muito bem. Aquele russomano, né, que fez aquele programa do consumidor, né? Então, exatamente. Gente, a comunicação é um poder, né? Sim. E a gente está fazendo um pouco isso aqui. Esperamos que chegue nos lares, até o ouvinte, com uma linguagem bem objetiva, não, nada de erudição aqui. A gente está citando autores, mas tentando trazer para a realidade. Para a gente fechar, Rui, e a resiliência, essa ideia, essa palavra, resiliência, modo de vida. E o esporte? Como é que tu olha o esporte? Meu filho, ele é educador físico, né? Certa vez ele queria ser jogador de futebol, Lucas, né? Aí a gente não sabia o que fazia, aí botava ele para jogar bola nas escolinhas. Aí de repente a gente levou ele para um campo de futebol aqui, ele achou que o campo era assim assado, e aí eu disse para ele: olha, Lucas, essa galera aí que se deu bem na vida aí no futebol, eles não jogaram em campinho bom, não. Esse tal de Romário, Neymar, pelas histórias que eu conheço. E aí ele acabou se desiludindo, não quis mais. Aí a gente ficava preocupado, eu e a mãe dele: o que Lucas vai ser mesmo? E aí já terminamos o segundo grau dele para fazer uma faculdade, a gente disse: mas Lucas, bora sentar aqui, tomar um café e vamos perguntar: o que você quer ser? Aí ele falou: eu já descobri o que eu quero ser educador físico. E hoje ele é um educador físico, um técnico de futsal, um personal, ministra aula, é um professor, muito orgulho. E aí ele costuma dizer para mim que de vez em quando a gente tem um embate natural que tem, ele falou: papai, o esporte pode fazer muito. E ele tem uma visão social muito interessante, porque ele já trabalhou com um projeto social ali no Parque do Bom Menino, com crianças que estavam envolvidas com algum tipo de relações muito não educativas, né, na comunidade. E ele foi lá e montou lá um projeto junto com uma outra pessoa que chamou ele, viu nele esse perfil. Então eu queria que tu falasse de resiliência, modo de vida e esporte, para a gente ir fechando. Sendo bem claro, assim, o teu filho ele demonstrou que era resiliência, porque ele não conseguiu ser um atleta de ponta de linha, né? Mas ele conseguiu encontrar no esporte a maneira de fazer algo que ele gosta, que é o quê? O esporte e o trabalho. E aí ele vem com o cunho social, que é fazer com que essas crianças que estão na comunidade, ao invés de ser captados para outras atividades não lícitas, passam a ter um olhar de sociedade diferenciado, porque a cooperação no esporte faz com que as pessoas venham a confiar uma nas outras e ter um objetivo em comum, seja ele o gol, né, ou seja se defender. A grande questão é que o esporte ele tem que ser visto atrelado à educação. A gente não pode achar que toda pessoa vai ser um Neymar ou um Romário, como você falou, mas elas podem ser pessoas dignas e que o esporte faz parte da vida dele porque é qualidade de vida. O esporte é uma área que, no caso o educador físico, é uma área da saúde, porque a atividade física faz com que as pessoas possam ter o seu oxigênio, podem ter uma autoimagem favorável e possam se relacionar no final de semana, durante a semana. Por que eu enfatizo o esporte? Porque primeiro eu fui atleta durante um tempo, abandonei e o resultado não é muito positivo, né? A gente pode observar. Mas o ideal do ser resiliente, né, é você conseguir superar, ressignificar e também entender de que existem momentos que, sob pressão, que aí vem do metal, esse metal ele pode se alongar e voltar para o mesmo tamanho, mesma matéria. É para que a gente não possa perder a intenção e a ideia de que nós precisamos ter escolhas. E aí eu uso como melhor exemplo. Se a gente pedir para as pessoas prestarem atenção no momento que elas estão em desespero, elas não vão conseguir olhar para trás. E elas vão encontrar que a única maneira de
resolução, resolver o problema é não valorizar a sua vida, é pensar na morte. Então a gente tem que quebrar esse tabu e dizer que isso daí não é a solução. Isso vai gerar dores nos outros, e outra coisa, vai possibilitar de que ele faça novamente, de que ele refaça e reescreva a sua própria história. Teu filho, assim como meu filho, precisam entender que vão escrever suas histórias e que vão ter tropeços, que vão precisar de auxílio, mas vão precisar ser responsáveis pelos seus atos. Então, o esporte, ela não traz só as medalhas, mas ele traz também a necessidade de você treinar mais, focar mais, entendeu? De você lidar com a frustração, de não conseguir ter feito gol, de perder e de ganhar. Porque eu te falo por experiência, eu fiz um auxílio ao MAC há um tempo atrás e percebi que as pessoas achavam que, assim como procuram a serem padres, pastores e ir para o exército, de que no esporte, o futebol, pode dar um ganho da classe social, né? São objetivos perfeitos, são tentativas perfeitas. Contudo, elas não podem dar certo, mas elas não podem ser deixadas para trás. Seu filho é um educador físico, ele vai ser o melhor educador físico que ele quiser. Para isso ele tem que criar metas. O comunicador, da mesma forma. O psicólogo que está se formando advogado, da mesma forma. O político, da mesma forma. Como você iniciou, sou um administrador, mas foquei nas políticas públicas. Então isso daí é uma capacidade de resiliência. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam isso, que elas têm que ser resilientes, que elas têm que quebrar esse ideal que a sociedade coloca, define a gente em quadrinhos de diagnóstico ou então em classes sociais. Muito bom, muito interessante. A gente está, o Papo Livre, na ideia de ser 40 minutos, 1 hora, mas às vezes o papo é tão agradável. Isso na TV... Na verdade, na TV tem um comercial, né? Então, gente, aqui que a gente tem um comercial, vai ter os cortes, né? Então, depois vai ter a produção para tentar adequar no padrão que a gente está defendendo. Então, assim, Rui, eu queria inicialmente devolver a palavra a você para dar suas considerações, ficar à vontade para chamar a atenção do nosso público, chamar a atenção desse momento também eleitoral. É um setembro de reflexão para esse momento do suicídio, que lá na frente talvez a gente faça uma... Tu abriste a possibilidade de eu pensar em trazer uma rodada do feminicídio, que também causa toda uma violência aí com a mulher, gênero e tal, que é um tema que também está no nosso rol de proposta, de diretriz. Dizer para você que visita meu site, que está lá, onde eu falo de saúde, está lá dizendo claramente que a gente tem essa preocupação com a saúde mental, com a saúde da família, né? Então, nessa perspectiva que a gente está tentando trazer o nosso secretário Carlos Lula para uma roda também de conversa sobre gestão da saúde e fortalecimento do SUS. Então, a palavra é com você para a gente encerrar. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esses temas, em especial da valorização da vida, e dizer que as pessoas acreditam que cidadania é um momento que você pode exercê-la pelo voto, né? Eu acredito que a cidadania ela é o exercício das propostas, daquelas que melhor se enquadram com aquilo que a gente pensa. E eu acredito, Silvio, que as tuas propostas elas são exatamente isso. Elas não são propostas, por exemplo, de coisas que não são possíveis. São coisas que você já vem fazendo, que você já vem lutando, e que são viáveis para uma comunidade, para uma sociedade, e que reconhecem você uma pessoa como gente que cuida de gente. Então, a ideia é agradecer a oportunidade, né, de poder estar aqui com você, aprendendo cada vez mais, e pedir que as pessoas sejam conscientes nos seus votos e acreditem que a melhor maneira de lidar com a realidade é trabalhando as desigualdades. E para trabalhar com as desigualdades, você é a pessoa ideal frente às propostas que aqui traz. Opa, muito obrigado, Dr. Rui, amigo, e dizer para você que realmente, assim como você, a gente tem uma troca. Eu acho que a ciência sozinha, nenhuma área da ciência se basta, se garante sozinha. Eu sou muito da tese um pouco de Morin, que ele fala da trans e interdisciplinaridade das ciências, quer dizer, você tem que ter uma inter-relação, a arte, a poesia,
né, a filosofia, a psicologia e outras, a biologia, que elas estão tudo se irmanando, a física, né, a comunicação que a gente está fazendo aqui. Então a gente está numa lógica de inter-relação permanente, né, interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Então, portanto, eu quero só agradecer. Papo Livre com Silvio Bebem, dessa vez aqui, brilhante palestra. Na verdade, uma palestra que a gente vai tentar recuperar o máximo do que o Rui falou, como uma questão muito livre, muito aberta. Ele está com muita propriedade aí pelo exercício permanente que ele tem feito na ciência, na pesquisa, na produção de artigo, na consulta, no consultório, né, que ele tem clinicado também. E aí dizer para vocês, estamos chegando, mais esse final de Papo Livre. Sou Silvio Bebem, 4013, sou do bem, tô com o bebê. Muito bom.